O Vale do Paraíba é um acidente geográfico, uma vírgula entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Duas muralhas de montanhas erguidas em paralelo. Uma depressão que se expande 1 quilômetro a cada 1 milhão de anos. A Serra do Mar é o escudo do Atlântico. A Serra da Mantiqueira é o escudo da fazenda Rio do Braço. Esta é a fazenda Rio do Braço. O Rio do Braço nasce na Mantiqueira, corta toda a fazenda e lhe confere nome. O Rio do Braço parece uma mulher bonita. Essa mulher é uma árvore plantada às margens do rio. A árvore do Rio do Braço possui muitos galhos, flores, frutos e raízes. Palco de ilustres histórias e personagens que remontam à Era do Café. De suas memórias, ainda no início do século XX, destaca-se a narrativa do cantor e compositor Sebastião Pinto, nascido na fazenda, cujo pai, Eduardo, era cafeicultor. Aqui estou desenhando meu retrato falado. Eu nasci em Pinheiros. Nasci num pedaço de chão verde, numa fazenda antiga, num velho casarão cheio de janelas. A velha fazenda do Rio do Braço, onde eu nasci. Rústica, cercada de pinheiros esguios, os lamentos das águas claras que mansamente deslizavam por entre as pedras do Rio do Braço. Meu pai, pacientemente, fumando seu cigarrinho de palha, cuidava do plantio de um café. Como vai longe aquele tempo. A velha fazenda do Rio do Braço, situada no município de Pinheiros. O meu pai era a pessoa mais bem-humorada que se possa imaginar. Ele lembrava muito da fazenda do Rio do Braço. Quando ele era bem criança ainda, ele dizia que devia ter uns 10 anos mais ou menos, e ele gostava de colocar o ouvido no poste onde passava o fio do telégrafo. Ele ouvia e parecia para ele que eram notas musicais. Eram lembranças assim que precisavam ficar muito guardadas. Esse nome era muito falado, Fazenda do Rio do Braço. Como a memória produz milagres. Neste momento, parece que eu estou revendo em vídeo o nosso adeus a Pinheiros. Em meados da década de 1920, a Fazenda Rio do Braço mudou de mãos. De Eduardo para Francisco Marques da Costa Júnior e Dona Mariana de Rezende Costa. Mas foi a partir de 3 de janeiro de 1931
que se fixou definitivamente na história do país. Ocasião em que foi adquirida pelo doutor Euclides Braga e sua esposa, Dona Alice Horta Braga, quando trocaram a renomada Fazenda da Saudade pela do Rio do Braço. Alice era filha do coronel Manuel Pinto Horta, fundador do distrito de Lavrinhas, grande produtor de café e responsável pela construção da estação ferroviária da cidade. Euclides, filho do comendador Arlindo Teófilo Braga e Carlota Moreira de Castro Lima, a soberana, ambos descendentes da nobiliarquia paulistana, que remonta a nomes históricos no Vale do Paraíba, como o Conde Moreira Lima, o Barão de Castro Lima, o Coronel Leitão e a Viscondessa de Castro Moreira Lima. Em 1932, o Vale esteve em guerra e a fazenda foi ocupada por tropas paulistas, tendo assim testemunhado a própria Revolução Constitucionalista. A união entre Euclides e Alice representou o enlace entre duas árvores tradicionais do Vale do Paraíba. O casal teve 7 filhos: Antonieta, Carlota, Arlindo, Joaquim, Arthur, Gabriel e Risoleta. Carlota tornou-se violinista e foi a primeira esposa do maestro Cláudio Santoro, que compôs algumas de suas primeiras obras na fazenda. Arlindo foi convocado para a Segunda Guerra Mundial em 1945 como aspirante oficial da Força Expedicionária Brasileira na Itália. Arthur, conhecido como Toninho, seguiu a carreira militar e se tornou o Coronel Braga, comandante máximo da Esquadrilha da Fumaça. Seu avião levava a matrícula PT-TRB, de Toninho Rio do Braço. Até hoje, o ruído do seu avião, as cambalhotas e audazes rasantes ressoa na memória dos moradores mais longevos da cidade. Aquela mangueira que tem de frente à casa lá da cozinha, ele arrancou um gás dela. De que jeito ele arrancou, não sei. Se foi na roda, se foi na ponta do avião, sei que arrancou. Entendeu? Que ele chegava ali e fazia um diabo aqui na frente do avião. Balançava para cá, balançava para soltar que é fumacinha, né? Do jeito que ele vinha de cruzeiro, ele fazia 5 aviões, arrancava até gaio. E a minha mãe, ó, só para sacanear com a minha mãe.
Porque ela tinha medo, ela morria de medo. Ela corria lá pro quarto da dona Alice, ficava quietinho assim. Mas sabe o que fazia? Ele vinha, arrancava o galho da mangueira e fazia a volta lá e vinha de novo. Minha mãe tinha um medo de escamar. Ela escutava o barulho, já escondia na cozinha. Aí ia pra Pinheiro, a turma gostava. Tirava um filhinho da torre da igreja, fazia assim, ó, e fazia. Ia lá no campo do João Bem, voltava aqui e voltava de novo. Você tem que ver o que ele aprontava. Eu queria que você visse. A gente devia ter até foto, né? Na época não tinha celular, não tinha nada, senão você ia ver só as loucuras que ele fazia. Vinha aí a quadrilha das fumaças e ele, você imagina o que ele fazia. Escrevia até um nome assim, você tem de ver como é que era legal. O tio Toninho era o tal, né? Era um herói para mim, né? Quando eu era criança. Quando ele ia lá em Uberaba, nossa, era muita emoção para mim. Eu fiquei sabendo de uma história muito interessante, só que eu era tão novinha que eu nem me lembro. Que ele passou lá, né, de avião soltando fumaça, lá perto de onde a gente morava, e escreveu o meu nome no céu, assim, com a fumaça. Vixe, isso para mim era o máximo, né? Eu sou a Anita Braga Bezerra, casada com Antônio Cleófas de Oliveira Bezerra. Eu sou filha do José Arlindo Braga. Meus avós eram a Alice Horta Braga e o Euclides. Todo mundo conhece que por fazenda Doutor Euclídio. Não conhece por fazenda Rio do Braço. Eu conheci o Toninho, o Gabriel, o Zé Arlindo, a Antonieta, a Carlota, a Resoleta. Conheci eles tudo. Conheci os mais velhos, que era filho da dona Alice. Ela era bem velhinha, eu lembro da feição dela, como se eu estivesse vendo ela aqui. E ela andava assim, ficava assim. Fazia. A mãe falava, vai embora daqui que a dona Alice está vindo para a cozinha. E eu tinha o banquinho, que eu até pensei que era aquele, mas era o banquinho feito de tábua. Aí eu subia no banquinho assim para mexer assim a panela. Era recém-nascido quase ainda. Aí nós viemos pra cá, pra fazenda. Ali foi criado junto com o Curidinho lá, aquela Antonete lá, aquele pessoal, né? Mas só que a gente ficava mais pra fora, não podia ficar dentro de casa. Ela arrumava um cantinho lá por de fora, naquela degrau da cozinha, e punha no cantinho lá. Aí a gente foi criado ali. Ela cozinhando, o pai trabalhando e nós sentados lá do lado de fora. Lá. E, nossa, eu ia fazer um doce aí que eu te contar pra você. Porque cheirava o quarteirão inteiro. E nós ficava louco por causa daquele doce. Aquela beirada do corgo lá, era um goiabado que tinha na beirada do corgo. Até a hora que eu cheguei aqui, aí eu senti um moçal muito grande. E ela ficava só aqui nessa pia, ali era só de lavar a louça. E a gente sente muita saudade, né? Senti muito. A minha irmã falou assim, nossa, que bom que você tá lá, na onde a minha mãe ficava. Minha irmã falou. Falei, eu vou levando até a hora que der, eu vou levando, assim. Mas quando eu entrei aqui, que eu vi assim, aí me representou ela, sabe? Aqui dentro, que ela mexia só aqui na parte da cozinha. Mas foi, nossa, tá tão bom aqui. Eu já tô até acostumando. A gente fica até, como eu vou te dizer pra você, a gente até é gratificante a gente poder voltar aonde foi gerado, onde os pais da gente ensinou a fazer o serviço de hoje. Porque senão a gente não tinha aprendido nada. Então tudo que sei e que faço, vem através deles. E cozinho bem também, porque minha mãe ensinou. Com 8 anos eu tinha ido pra cozinha. Meu filho, vai pra cozinha. O dia que eu não tiver que você tá, já sabe virar sozinho. Então até cozinha eu faço também. Eu não sou daqueles bons, mas dá pra enganar. A Fazenda Rio do Braço foi um lugar assim muito impactante na minha vida.
na minha infância, na minha adolescência. Eu era apaixonada por esse lugar. Era um lugar do meu sonho. Sonho de criança, sonho de adolescente. Antes de eu vir para cá, era bem diferente o esquema, da rotina do lugar. Porque as pessoas vinham para cá só mesmo para passear, para usufruir do lugar, do rio, né? E meu pai deixou a herança para mim e para as minhas irmãs. E as minhas irmãs, depois que meus pais faleceram, elas me doaram a parte delas. Quando a gente veio para cá, meu tio Gabriel estava morando aqui. Mas logo ele saiu, ele quis ir embora para a cidade e a gente ficou só eu e o Cléo aqui. Antônio Cleófas, marido de Anita, se tornou um ceramista renomado com mais de 40 anos de trajetória. Tiveram juntos 16 filhos e ainda hoje perpetuam o ofício. A Fazenda Rio do Braço se tornou o palco do trabalho desses artesãos, que hoje atuam no resgate e valorização deste patrimônio histórico e da memória do Vale do Paraíba. Bom, em 85 vim aqui pela primeira vez com o Cléo, meu marido. Foi quando o Cléo conheceu aqui o Rio do Braço. Nós viemos com meu pai convidou, né? A gente tinha mudado para Uberaba há pouco tempo. Aqui, o Cléo achou um barro e fez um cinzeiro com esse barro. E deu certo, o barro era bom, não tinha pedrinha, sabe? Era uma coisa assim, lisinha, né? Ele fez esse cinzeiro e deu para meu pai de presente. Eu acho que foi a primeira vez que ele fez uma peça de barro aqui. Mas aí ele começou ele mesmo a fazer as peças em casa. Ele trazia o barro num carrinho assim, eu lembro direitinho. Com o passar do tempo ele foi ficando conhecido em Uberaba, porque realmente a cerâmica dele é muito original, né? Era diferente de tudo que tinha lá. Eu sinto muito bem de estar aqui nesse lugar, que era o lugar que eu mais amei na minha vida. A gente pode aqui trabalhar e ser feliz e conviver. É uma coisa muito boa estar aqui novamente, nesse lugar que eu mais amei na minha vida.